Olá, bem-vindos a mais uma Tiny Talk. O meu nome é Diana Gameiro Lopes e eu faço parte da equipa do Grace Empresas Responsáveis. Hoje vamos falar sobre cidadania responsável, mais concretamente voluntariado corporativo. E connosco temos Marta Bastos dos Santos, coordenadora de programa de voluntariado do grupo EDP. Marta, para começar, gostaria de pedir se podes partilhar um pouco connosco sobre a importância das parcerias de longa duração no programa de voluntariado do Grupo EDP. No fundo, quais são as vantagens para os vários intervenientes e também alguns dos exemplos daquilo que têm feito. Olá Diana, obrigada pelo convite em primeiro lugar. Bem, dizer-te que realmente para mim é um gosto vir falar sobre alguém que eu acredito tanto, que são estas parcerias e este trabalho num verdadeiro ecossistema, não é? Porque a verdade, e também pegando muito em coisas que fui aprendendo no Grace desde que lá estou, se nós realmente conseguirmos trabalhar em conjunto, às vezes parece um bocadinho um clichê, mas é verdade, conseguimos gerar um impacto muito mais efetivo. Porque a verdade é que às vezes notas que estamos todos a trabalhar para o mesmo, mas em coisas separadas, e se juntarmos o know-how que nós temos, a vontade das nossas pessoas, as coisas fluem de uma maneira completamente diferente. E às vezes está à distância de um telefonema. No outro dia estávamos a falar disso, por exemplo, por causa de um dos projetos que nós temos, que é o Liga-te, e em que as pessoas disseram, realmente eu já trabalhava com esta organização, por exemplo, um dos nossos parceiros, e nunca pensei em ligar a outras empresas para se poderem juntar. E a verdade é que eu saí fascinada quando fui visitar a Fundação Liga, que convido toda a gente a fazer, porque é mesmo maravilhoso o trabalho que eles fazem, e ao passar lá pelas salas da Fundação, imaginei-me em modo Pedro Santa Clara a idealizar um campus da Nova, não é? Pronto, depois desci à terra, mas liguei para 9 empresas que eu conhecia e que acho que têm também os mesmos objetivos que nós, o mesmo compromisso também para com a sociedade, e eles disseram logo que sim. Eu acho que esta parte então para mim é fascinante, eu vou lançando desafios e as empresas têm-me dito que sim, dizem que é um prazer colaborar nestas coisas e portanto estão muito receptivas. E a verdade é que, fazendo aqui o balanço de 2024, em que estamos 10 empresas a ajudar a Liga e depois no final do ano já se juntaram mais 2, o acréscimo, por exemplo, a nível de voluntários foi bastante significativo, passaram de 200 para quase 700, não é? E depois a nível de team buildings, e estamos a falar de um aumento exponencial a nível de receitas e, portanto, eu acho que isto é mesmo de valorizar e de repetir e podem à vontade de fazer ideias iguais que eu estou sempre, não há qualquer problema, porque acredito mesmo nisto. E agora estamos com novos projetos também na área da educação e também na área de hortas sustentáveis, em que eu acho mesmo fazia-me sentido não estar ali sozinha, não é? Não estarmos ali nós, EDP, sozinhos e termos este compromisso. Por outro lado, também trabalhamos muito com parceiros de forma regular, não é? Ou seja, temos vários projetos com as mesmas entidades, seja com a Liga, seja com o Banco Alimentar, seja com a CAIS, etc., porque são organizações que precisam de nós em várias vertentes, não é? E a verdade é que tu consegues gerar um impacto muito mais positivo, não é? Se conseguires ir atuando nessas várias vertentes e se criares confiança, porque se formos a pensar qualquer relação, não é? Claro. Só subsiste e só é sustentável, como nós também falamos tanto de sustentabilidade, não é? Que tem a ver precisamente com esta duração e uma duração que faça sentido, não é? Se existir confiança. E esta confiança tu só vais começando a criá-la com consistência, não é? E por isso é que até o tema dos nossos próximos awards e tanto, coisas que eu falo tanto é esta questão da intencionalidade, não é? Tu teres o foco e saberes para onde é que tu queres ir, não é? Não podemos ir a tudo, nós sabemos que não podemos ir a tudo. Depois tens esta questão da consistência naquilo que estás a fazer e do compromisso. E o compromisso é super importante. É algo que nós tentamos sempre trazer também para os nossos voluntários, porque às vezes a pessoa pensa, se eu não for uma vez, não vai ser por eu não ir. Mas vai. E por exemplo, há situações, sobretudo de voluntariado de competências, em que tu crias uma relação com um jovem, etc. E aí então, o não ires alguma vez depois vai ser muito pior do que nunca teres ido. E portanto eu acho que é muito importante nós passarmos isto, e é algo que eu também tento passar em casa, porque eu acho que isto está para replicar as coisas ao meu filho, porque nós temos de ter este compromisso e eu acho que é muito importante. E achas que este tipo de parcerias de longa duração tem também vantagens para o colaborador e, no fundo, também para a própria organização? Sim, sem dúvida. Porque os nossos voluntários também querem
ver efetivamente o impacto daquilo que fazem. E como todos nós sabemos, o impacto não acontece quando tu sais de uma entidade, não é? E são os resultados imediatos. O impacto vês a mais longo prazo e, portanto, é com este tipo de consistência, de continuidade, que tu vais conseguir ver o impacto daquilo que estás a fazer. E depois crias imensas relações, porque para mim o voluntariado, claro que também são números, claro que também é esta parte toda do engagement dos colaboradores com a empresa, mas é emoção. E eu tenho, neste momento, quase famílias em vários sítios, não é? Seja no Alcorriol, seja na Golgan, seja na Fundação Liga, e quando vais lá e a maneira como te recebem, isto dá-te... é fantástico. Eu nem tenho palavras, porque para mim toca mesmo. Sim, e acho que não são precisas muitas palavras, porque eu acho que o olhar e o entusiasmo também dizem muito do que é este impacto. Sim. E das vantagens que tem também em quem está a prestar este serviço de voluntariado. Obrigada, Marta. Obrigada. Só antes de terminar, ia pedir então se me conseguirias descrever o Grace numa só palavra. Pois, depois de muito pensar, nestes segundos, porque eu não sabia a pergunta que tinhas de fazer no final, eu acho que podia-me descrever com muitas, porque o Grace para mim tem sido também uma grande escola, uma família, e sinto mesmo que devo muito ao Grace, que vocês sempre apostaram também muito e a pessoa vai e confiam, e eu acho que esta parte é muito importante. E já chega a palavra, desculpa, mas tu sabes que não podem dar palco. Esta questão de tu também confiares nas pessoas, eu acho que é fundamental. E o Grace confia nos seus órgãos sociais, confia na sua equipa, confia nos seus associados. E, portanto, eu acho que a palavra que utilizaria é compromisso. Porque, para mim, compromisso, que às vezes parece-me falar, compromisso, assim, muito banalizada, não é? É muito importante e é uma coisa que nós temos mesmo que levar a sério e que estar comprometidos naquilo que fazemos. Porque senão não vale a pena estarmos lá. E o Grace está lá para os seus associados, para a sua equipa e para os seus órgãos sociais e, portanto, eu acho que é compromisso e obrigada. Obrigada, Marta, e obrigada também pelo compromisso e pela entrega e pela tua partilha tão generosa. Obrigada também a si, que nos está a acompanhar, e fique atento aos próximos episódios das Tiny Talks.